Sejam bem-vindos ao curso bíblico online. Esta é a primeira aula de várias aulas que nós vamos estar ministrando aqui no decorrer deste curso. E para todos vocês que estão inscritos no curso, que estão assistindo essa aula ou que desejam se inscrever aqui no site, o nosso bem-vindo. E nós vamos começar este curso já, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha nos guiar em tudo aquilo que nós vamos falar, nós vamos ensinar, para que assim nós possamos estar sendo conduzidos à verdade, sendo conduzidos na verdade da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. O curso, primeiro nós vamos fazer uma apresentação do curso, e este curso será dividido em aulas, e as aulas serão divididas em duas partes. Na primeira parte nós vamos estar respondendo perguntas e dúvidas que ficarem de cada aula. Então o que acontece? Aqui no site, vocês vão ver, tem a parte onde está o fórum. Ali no fórum vocês podem estar fazendo as perguntas após assistirem a aula. E na semana seguinte eu estarei respondendo as perguntas na primeira parte da aula. Então a aula está dividida em duas partes. A primeira para responder perguntas e a segunda nós entraremos no tema que nós estaremos abordando de cada aula. Então, como esta é a primeira aula, ainda não há perguntas no fórum, eu vou gastar esta primeira parte do curso para estar explicando, falando um pouco sobre o curso, como vai acontecer o curso, como vai ser, de que maneira os alunos devem estar indo neste curso, né, como eles devem estar, o que eles vão precisar para esse curso, né? E nós vamos estar, depois na segunda parte, nós vamos estar dando uma introdução aos métodos de interpretação bíblica. Então, nós vamos estar aqui agora já nesse início, dando uma explicação sobre este curso. O que é o curso bíblico online? Muitas pessoas podem perguntar, é um curso de teologia? Não é simplesmente um curso teológico, ok? Nós vamos falar muito sobre teologia, tanto abordando a teologia, partes da teologia sistemática, como a teologia bíblica e também a dogmática. Porém, em um curso de teologia, na maioria das vezes, as pessoas, a sistemática hoje tomou conta de grande parte dos cursos teológicos. Então, nós vemos que, às vezes, em um curso de 126 créditos, 100 ou 100 e poucos créditos são de teologia sistemática. A pessoa vai estudar a teologia sistemática, mas ela não tem tanto contato com o texto bíblico, com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras. E o que acontece? Quando ela sai deste curso, ela sai do curso em mente com a interpretação bíblica dada pela sistemática. Então, neste curso bíblico, por isso que o nome é curso bíblico online, e não seminário teológico ou curso teológico. Porque neste curso nós vamos estar abordando, lendo e em contato direto com as Sagradas Escrituras. E aí, nesse contato, a gente vai introduzir, então, a teologia bíblica, a teologia sistemática e a dogmática, dependendo da necessidade do curso. Mas, em princípio, e vamos estar em contato direto com as Escrituras. Bom, outra coisa, as pessoas perguntam, quem poderá fazer o curso? O curso está aberto a qualquer pessoa. Todo aquele que tiver vontade de aprender, quiser aprender, pode se inscrever no curso para estar aprendendo. Então, às vezes, não é necessário que a pessoa tenha aí uma graduação de terceiro grau ou até mesmo de segundo grau. Se tiver, melhor ainda, mas se não tiver, não tem problema, a pessoa estará aprendendo do mesmo jeito. Nós vamos estar estudando com bastante calma, ninguém tem pressa, nós não estamos com pressa aqui neste curso. E qual a duração do curso? Bom, seria interessante que as pessoas que se inscrevem no curso não saíssem até o término do curso. Este curso aqui nos Estados Unidos, eu dei este curso aqui, ele durou o Novo Testamento,
eu dei um curso de Novo Testamento, ele durou 2 anos e alguma coisa, 2 anos e meio mais ou menos. Então seria interessante que você separasse esses 2 anos e meio para estar estudando o Novo Testamento. Por quê? O que acontece? Às vezes as pessoas pegam 2, 3 aulas, ou às vezes pegam 1 ano de aula e pensam estar preparadas já para sair pregando, ou sair falando, dando aula bíblica e tal, mas elas não vão pegar o final das coisas, vão pegar a aula por inteira e aí podem cometer vários erros. Então isso é algo muito grave, é algo muito preocupante. Por isso nós pedimos que as pessoas fiquem até o final do curso e aí sim, para poderem aprender, para poderem pegar a ideia inteira do curso. E depois que nós terminarmos o Novo Testamento, nós vamos começar o Antigo Testamento. E aí vão mais anos, aí em média de talvez uns 4 ou 5 anos. Por que todo esse tempo? Porque nós vamos estar em contato com as Sagradas Escrituras, com os textos, né? Nós vamos estar usando, por um exemplo, nesse curso de Novo Testamento que nós estamos começando, nós vamos estar usando eu vou estar usando esta Bíblia aqui, que é a Trilingue. Então ela é em grego, português e inglês. Então por quê? Porque no original grego, se tiver alguma dúvida, nós estaremos indo para o original aqui grego. Não sei se dá para vocês verem aí, né? Deste lado aqui é o original grego. Então nós vamos estar indo diretamente para o original grego, para ver, além de todas as ferramentas necessárias para a interpretação, né? O original será também uma ferramenta que nós estaremos usando para melhor interpretação da palavra de Deus. Então, é importante seguir o curso até o seu final. Para muitas pessoas, 2 anos é muito tempo, né? As pessoas dizem, puxa, mas 2 anos, 2 anos e meio é muito, 2 anos e meio é muito tempo. Mas esse tempo passa muito rápido, passa muito depressa, a gente não vê, né? E por que nós vamos começar no Novo Testamento e não no Antigo, né? Começar de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos começar no Novo Testamento primeiro, porque o Novo Testamento diz respeito mais à igreja e a necessidade hoje maior da igreja que compreenda o Evangelho, que compreenda as cartas paulinas, que compreenda o que é ser igreja, antes de nós voltarmos ao Antigo Testamento, antes de nós iniciarmos o Antigo Testamento, né? Há hoje em dia este grande problema, muitas pessoas usam muito textos do Antigo Testamento aplicando-se à igreja e fazem uma tremenda confusão com isso tudo. E isso traz grandes prejuízos para a comunidade cristã. Por isso nós vamos começar o estudo bíblico do Novo Testamento. E no Novo Testamento nós vamos começar esse estudo com o livro de Apocalipse. Ou seja, nós vamos começar como se fosse de trás para frente, né? Nós vamos começar estudando o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Por quê? Como diz as Sagradas Escrituras, né? Deus, ele criou todas as coisas e tal, e Deus faz o fim desde o começo. Então nós precisamos entender o plano divino, o plano de Deus primeiro, para depois nós começarmos a voltar e estudar este plano. Então no livro de Apocalipse, ali está o plano final para a igreja, para as nações, para Israel. E é necessário que nós possamos saber qual é a nossa posição no reino de Deus, né? O reino de Deus aborda, ele abraça, né? Esses três povos, que é igreja, nações e Israel. Então, muitas vezes nós confundimos, pensamos que promessas feitas a Israel pertencem à igreja, pertencem a nós, e pensamos que às vezes promessas feitas às nações pertencem a Israel, e aí fazemos aquela maior confusão. Então por isso nós vamos começar no livro do Apocalipse, ok? Este curso terá uma taxa de $25 mensais para aqueles que se inscreverem, e depois os vídeos serão enviados no seu e-mail
como se fala, o código do vídeo para assistir no site, e aí você poderá entrar no site e assistir o vídeo. Então, ali no fórum também do site terá algum espaço para discussão, para comentários e para fazer as perguntas, ok? Muito bem. Que mais que vamos falar aqui já no começo deste curso? Vou pegar aqui o relógio para marcar o tempo, né? Para que a gente não possa se estender ali. Então, dependendo das perguntas, a primeira parte do curso pode durar entre 20 a 30 minutos, ou mais, ou 45 minutos, depende de quantas perguntas nós tivermos. E a segunda parte em torno de 1 hora, que será a parte onde a gente estará ministrando a aula, né? Dando a aula. Muitas pessoas perguntam, né? Porque quando se vê um curso bíblico assim, e às vezes um curso dado por alguém, por uma pessoa por um teólogo, por um exemplo, no Brasil as pessoas têm um certo receio da teologia. Muitas pessoas têm um certo, às vezes até torcem o nariz, né, quando se fala que a pessoa é teólogo e tal. Mas isso é simplesmente por uma falta de informação, uma coisa boba, né? Que o estudo da teologia é fundamental para as pessoas que estão ensinando, pregando, pastoreando, evangelizando, é muito importante. Há aquela, já ouvi isso muito no meio de brasileiros, onde eles dizem, né, atacam até a teologia, atacam os teólogos e dizem que não precisam disso para pregar a palavra de Deus, que a teologia estragou a pregação pura e tal. Não podemos nos esquecer que a Bíblia que temos em mãos é trabalho de vários teólogos, né? Se nós temos ela traduzida para a nossa língua, se nós temos os termos dela toda postas para que nós possamos entender, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus usou esses homens. Então, eu espero que ao final deste curso, todos vocês, alunos que estão estudando, que estão se desenvolvendo neste curso, neste curso, possam se tornar realmente teólogos. Porque o que nós vamos estar fazendo? Nós não vamos estar neste curso ensinando simplesmente a cultura teológica. Nós vamos estar pegando o assunto e ensinando como se faz. Ou seja, você pega o texto bíblico, lê, ensina como é que eu interpreto isso. Nós não vamos aqui simplesmente dizer, fulano disse isso, Beltrano disse aquilo, e aí fazer aquela confusão. Não, nós vamos estar pegando o texto, juntamente com vocês, lendo e dizendo, olha, isso aqui se resolve assim, para que você possa aprender a você, por si próprio, a interpretar as Escrituras de maneira correta, de maneira exata, longe de erros, né? Então a interpretação é muito importante, né? Nós vamos discutir isso, por exemplo. Quantas interpretações tem a Bíblia? Será uma ou serão várias? Né? Esses temas nós estaremos tratando aqui. Por que existe tanta diferença de interpretação se o Espírito Santo, aquele que inspirou a palavra de Deus, é um só e diz uma coisa só? Qual a diferença entre cultura e a palavra propriamente dita, né? Até onde vai a cultura, entra a cultura, até onde entra os mandamentos de Deus, até onde entra a palavra de Deus, a revelação divina para todos. Então nós precisamos fazer essa divisão. O que é cultura na palavra de Deus? O que Deus usou nessa cultura para ensinar algo para nós? Tudo isso nós estaremos abordando neste curso, né? Deixa eu ver aqui uma outra questão que as pessoas talvez tenham dúvidas ou talvez estejam se perguntando, se irão receber algum diploma ou alguma sei lá, algum certificado do curso. Bom, o propósito desse curso, primeiramente, não é de diplomar as pessoas. Nós temos visto isso não só no meio teológico, mas até no meio secular mesmo.
No Brasil parece que virou uma febre, né? Aqui na América também, mas no Brasil agora virou uma febre da necessidade de um diploma para exercer uma função. Então esse curso não vai formar o profissional, o businessman, né? Como se fala aqui, o profissional do Evangelho. Não, este curso está direcionado a formar pessoas aptas para interpretar a palavra de Deus, aptas para, como diz o apóstolo Pedro na sua carta, né? Eu vou até ler aqui, que esse é o lema do nosso curso, né? Será esse, o apóstolo Pedro na sua primeira carta, ele escreve no capítulo 3, versículo 15, ele escreve o seguinte, ele diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, o propósito desse curso é preparar a cada um de vocês que estarão aqui conosco todos esses dias de estudo, prepara você para responder a todo aquele que pedir para você a razão da esperança que há em nós, que há em você, que há em nós. Porque a fé irracional, ela vira um fanatismo. Então a fé tem sua base de razão. Claro que a razão não está apta para interpretar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está muito acima da nossa razão. Mas o apóstolo Pedro diz assim que nós devemos estar preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da nossa esperança. Então, nós vemos hoje, muitas pessoas até zombam dos cristãos, porque quando se pergunta a eles a razão da sua fé, a razão da sua esperança, ele responde com sei lá, com uma resposta meio fanática, ou com chavões, né? Chavões que não dizem nada. Então nós temos que realmente explicar às pessoas a razão da nossa esperança, né? Fazer com que essas pessoas calem-se naquilo que elas não sabem, né? Essa é o objetivo desse curso. Então nós vamos estar fazendo isso durante este curso. Hoje aqui nos Estados Unidos, por um exemplo, a grande discussão entre criacionistas e evolucionistas, e os cientistas criacionistas, em sua grande, acho que talvez quase na sua totalidade, são todos cristãos. E a maioria deles tem a Bíblia como palavra de Deus, palavra revelada de Deus. E esses homens, por várias vezes, na sua totalidade dos debates, eles fazem os evolucionistas calarem-se. Os evolucionistas ficam sem respostas porque eles provam cientificamente a verdade da palavra de Deus. Eles provam cientificamente que a palavra de Deus está com a razão. Então, quando estes evolucionistas ateus e essas pessoas os perseguem sem razão, perseguem simplesmente por um fanatismo pelo ateísmo, né? Mas não com razão, porque a razão eles perderam já no debate, ok? Então, o objetivo do curso é esse, não é simplesmente você ter um diploma na mão. Hoje nós temos visto pessoas com diploma na mão que estão falando coisas absurdas. Por quê? Porque simplesmente tem um papel onde chegam e dizem: aqui, ó, eu estou apto para interpretar a palavra de Deus, ou estou apto para exercer isso ou aquilo. E não é assim que funciona, né? As coisas não funcionam desse jeito. O papel não vai dizer quem você é, o que vai dizer é aquilo que você sabe, aquilo que você realmente sabe, né? Então nós principalmente cristãos, temos que estar não apegados a essas coisas, não apegados ao profissionalismo, a pessoa dizer: olha, eu sou um doutor em teologia, eu sou
um mestre em teologia, eu sou mestrado ou bacharel em teologia, e eu posso, e por isso eu posso exercer isso, ou pregar, ou eu sei tudo sobre a palavra de Deus. Isso não é assim, realmente não funciona assim, né? Bom, quem tem, não discriminando quem tenha os diplomas de teologia, porque eu tenho 3, né? O de bacharel, de mestrado e o de doutor, mas não, para mim isso não é o importante, né? Eu nem tenho eles pendurados aqui no meu office, né? No meu pequeno office aqui, não coloco isso na parede porque isso para mim não é importância. A importância está realmente naquilo que a pessoa conhece, naquilo que a pessoa sabe. Então, por isso o objetivo desse curso é esse, não é diplomar as pessoas, dizer, olha, agora está aqui, agora eu posso, como se fala, exercer uma função, simplesmente porque eu sou diplomado e tal. Não é esse não é o objetivo desse curso. É realmente pessoas sérias que estejam estudando a palavra de Deus, estejam aprendendo e estejam lutando contra todas essas heresias que temos visto hoje no mundo, né? Que temos visto hoje no meio da igreja, que tem entrado na igreja assim de maneira terrível, né? E devemos entender o que é ser igreja, né? E o que é ser um filho de Deus, um servo de Deus, ok? Então pronto. Então eu creio que essas perguntas são as mais comuns feitas aqui para quem está continuando esse curso. Vocês podem entrar no fórum depois, vocês que se registrarem no curso e fazerem as perguntas dúvidas que vocês tiverem, nós estaremos respondendo, né? Como diria um professor meu, todas as perguntas serão respondidas, todas, sem exceção. Ainda que a resposta seja não sei, né? Pelo menos é uma resposta, eu não sei. Mas todas estarão sendo respondidas, a gente estará buscando responder todas as perguntas. E outra questão é, que material eu vou precisar? Bom, você vai precisar primeiramente da Bíblia. Esse vai ser o primeiro material que você vai ter em suas mãos. Depois, outros livros nós iremos estar indicando no decorrer do curso, conforme a necessidade dos alunos, conforme nós fomos vendo as perguntas, lendo as dúvidas dos alunos e tudo. Aí nós vamos estar indicando os livros necessários, mas terá o momento certo da leitura de livros à parte da Bíblia. A princípio, nós vamos fazer como os valdeses, né? Vamos ter somente a Bíblia em mãos. E uma outra coisa, além da Bíblia, seria interessante que todos tivessem em mãos um caderno para anotação, né? Uma caneta e um lápis. Por que um lápis? Talvez você queira fazer anotações na sua Bíblia, né? Anotar do lado o significado de alguma palavra, o termo no original, ou alguma coisa. Então anote com lápis, né, na sua Bíblia, para que depois, se houver algum erro, você pode apagar, ok? Então você pode anotar, se você gostar de como se fala, grifar a sua Bíblia com cores, tem a maneira de você grifar. Você pode separar por assuntos, você pode separar as cores por assunto, você pode separar as cores por palavras, seja lá como você é quem vai decidir como você vai marcar a sua Bíblia, né? Então hoje existem esses pincéis coloridos, né, que você pode estar grifando a tua Bíblia, ok? E nós vamos ler a Bíblia inteira, versículo por versículo. Esse curso é assim. Nós lemos versículo por versículo inteira, né? Assunto por assunto. Não vamos pegar ela em pedaços e estudar somente. O problema da sistemática é essa, que ela estuda um assunto e pega textos soltos dentro da Bíblia. E aí fica texto fora de contexto e cria uma ocasião para um pretexto, né? Então, nós estaremos estudando, lendo inteiro, a Bíblia inteirinha, para que nós possamos saber o que é a palavra de Deus, o que ela está nos dizendo, né? Qual o propósito, o que realmente ela nos diz, ok? Então esse é o material exigido, por enquanto, ok? E depois os livros nós estaremos passando para vocês no decorrer do curso. Muito bem.
Então vamos agora passar a parte do curso propriamente dito, a parte da primeira aula nós estaremos dando. Então essa primeira aula será, talvez nós teremos que abordar 2 aulas a respeito deste assunto antes de nós entrarmos no livro do Apocalipse. Métodos de interpretação. Essa será essa primeira aula, ok? Então, muitas vezes nós dizemos assim, a pergunta principal: quantas interpretações tem a Bíblia, tem a Sagrada Escritura? Sagrada Escritura nós sabemos que houve em torno de 40 autores, escritores inspirados por Deus, soprados. O Espírito Santo soprou, guiou eles no escrito para escreverem a palavra de Deus em épocas diferentes, usando homens diferentes, entre eles profetas, reis que também foram profetas, apóstolos, homens de Deus. Então, uma das exigências para o cânon, né, que são os livros inspirados da Bíblia, era que ele fosse escrito por um profeta, homem de Deus, ou apóstolo, né? Então, quando a igreja, um dado importante, a igreja não decidiu o cânon. Não foi a igreja ou a comunidade de Israel que decidiu, que se reuniram e disseram: olha, esse livro é canônico, esse livro não é. Né? Canon quer dizer medição, medir aquilo que é inspirado ou não, a cano, ou algo de medir. Então, não foi a igreja ou a comunidade israelita que decidiu: esse livro é inspirado e esse não. Não. A igreja e a comunidade de Israel somente reconheceu aquilo que já era inspirado. A igreja não tem autoridade, nem Israel tem autoridade para ditar o que é. A autoridade de ditar o que é inspirado ou não, somente de Deus. Só Deus tem essa autoridade. Os homens não. Os homens simplesmente eles reconhecem, guiados pelo Espírito Santo. Nós vamos falar mais um pouco sobre Canon um pouco mais para frente, mas esse não é o assunto agora. Então, quantas interpretações tem a Bíblia? A Bíblia tem uma única interpretação. O Espírito Santo soprou, e ele não pode ter 2 interpretações, e muitas das vezes até contraditórias uma à outra, né? Então o Espírito Santo guiou homens, e a Bíblia tem uma única interpretação. Isso não nos impede de saber que ela tem várias aplicações, mas não interpretações. Então, por um exemplo, quando Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus? Né? Nada nos poderá separar do amor de Deus, nem a morte, nem a fome, nem a espada. Isso daí há uma só interpretação, única. Mas pode ser aplicado em alguns momentos da vida. Por exemplo, em momentos que você às vezes está enfermo, ou em momentos às vezes que passou por uma situação de morte, né? Então pode ser aplicado, mas a interpretação é única, uma única interpretação bíblica, porque o Espírito Santo não vai falar 2 ou 3 coisas diferentes e contraditórias. Então a primeira coisa é a regra da não contradição. A Bíblia não se contradiz porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não se contradiz, ok? Então nós vemos o porquê que há tantas interpretações diferentes. Porque os homens não seguem, não usam as ferramentas corretas para interpretar a palavra de Deus. E quais são essas ferramentas? Primeiro de tudo, para que nós possamos fazer uma interpretação correta da palavra de Deus, o primeiro e mais importante é a inspiração do Espírito Santo. É que o Espírito Santo nos guiar nesta interpretação. A palavra de Deus nos diz que as coisas espirituais se discernem como? Espiritualmente. Ok? Então, o primeiro, antes de mais nada, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Porque ele é o autor das Escrituras. Foi ele quem escreveu. Então, ninguém melhor do que ele, do escritor, para dizer aquilo que ele escreveu para nós. Ok? Porém, o Espírito Santo não toma o lugar do ensino. E isso é uma coisa muito importante. Porque o que acontece? Muitas pessoas dizem assim: então não preciso estudar, é só pedir para o Espírito Santo, e ele vai me mostrar o que o texto disse, e pronto.
e eu vou saber o que o texto está dizendo. Isso não funciona assim, né? O Espírito Santo nos guia nas próprias ferramentas que Ele nos deu. Então, por um exemplo, nós pegamos um texto da Palavra de Deus e vamos ler. Hoje, há pessoas que usam, realmente fazem desta maneira, chegam lá e dizem: o Espírito Santo irá me inspirar, o Espírito Santo irá me guiar, e chegam e dizem assim: o Espírito Santo me revelou isso na Palavra de Deus. E aí chega uma outra pessoa e diz: o Espírito Santo me revelou isso, e às vezes coisas opostas. O Espírito Santo não vai revelar aquilo que já está revelado. Então, primeira coisa, a inspiração, nós somos guiados pelo Espírito Santo, e depois, o Espírito Santo não vai revelar aquilo que já foi revelado. É como uma foto. Hoje nós temos as câmeras digitais, é uma maravilha, né? Você bate a foto e já vê a foto na hora. Mas ainda existem as câmeras que você bate a foto e tem que mandar revelar, não é? E antigamente, uns anos atrás, era mais assim ainda. Só existiam as câmeras que você batia a foto de filmes, né? Você batia a foto, pegava o filme e mandava revelar. Então, quando se revelava a foto, você pegava a foto e olhava: a foto está revelada. Você não vai pedir para revelar de novo aquilo que já está revelado. Está ali a foto. Então você vai dizer, você vai levar a foto para o fotógrafo, né? Era o fotógrafo que revelava na fotótica, coisa assim. E você leva a foto e fala: me revela essa foto. Essa foto já está revelada. Você quer que eu revele o quê? Então, fazer isso é coisa de preguiçosos, né? Desculpe me dizer, mas a verdade é esta. É coisa de preguiçosos, né? Preguiça é um dos sete pecados capitais, né? Então, essa coisa de dizer: o Espírito Santo me revelou isso, não. Ele já revelou, a palavra de Deus já é revelada, ela é a revelação de Deus. Não existe outra revelação. Quando a pessoa diz assim: Deus me revelou isso é uma heresia, isso é uma blasfêmia. Porque a revelação que nós temos é a palavra de Deus, é a revelação chamada especial, né? Em teologia nós dizemos que dois tipos de revelação: a revelação comum e a revelação especial. O que seria a revelação comum? A revelação comum é o mundo, o universo que Deus criou, né? Porque Deus, quando Ele cria o universo, todo criador, quando Ele faz alguma coisa, Ele deixa a impressão digital. Por exemplo, a pessoa vai fazer um vaso, né? Nós vemos muita referência disso na Bíblia, o vaso na mão do oleiro e tal. Ele deixa na sua arte as suas impressões digitais, ou a impressão que você olha e fala: foi a pessoa que fez isso, né? Às vezes em escritos, quando você lê literatura, por exemplo, você lê e fala: isso aqui foi fulano que escreveu, porque o que acontece? É a palavra dele, né? Você reconhece as palavras da pessoa naquele escrito. Se você é importante, se você é acostumado com literatura, você sabe, você reconhece a voz do escritor por aquilo que ele está falando, pelo modo como ele escreve. Então, nós vemos, a Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo diz assim, né, que as coisas visíveis, as coisas que nós vemos, nos mostram da existência de Deus, falam da existência de Deus. Então, esta é a revelação comum. Ele diz também: aos homens que não têm lei, fazem-se lei pela lei que está escrita nos seus corações, né? Ou seja, Deus criou o homem pecou, e Deus deixou no coração do homem a sua lei escrita para que o mundo não viva um caos. Então nós podemos ver que universalmente, em toda tribo, pode ser uma tribo indígena na floresta brasileira ou na África, todas elas têm uma certa ética, onde matar é um crime, onde roubar é um crime. Então essas coisas Deus deixou no coração dos homens como uma revelação comum. Mas as Escrituras, para nós, é a revelação especial. Então são os dois tipos de revelação: a revelação comum e a revelação especial, que é a palavra de Deus. Passou disso, não é revelação, né? Uma pessoa não pode chegar simplesmente e dizer: eu tive um sonho e Deus me revelou isso no sonho. Isso não existe, né? Isso
são pessoas que talvez por estarem em um ambiente onde proporciona a ela esse tipo de coisa, ela pensa que Deus está revelando. Não, Deus já revelou o que Ele tinha que revelar para nós na sua palavra e na criação do universo. Nós temos a revelação especial, que é a palavra de Deus. E em cima desta revelação, nós não podemos pôr outra revelação. Então você ficaria revelação de revelação. Isso seria uma heresia, né? Então nós não podemos simplesmente ler o texto e Deus me revelou isso nesse texto. Não, não é assim que acontece. Realmente não é assim. O Espírito Santo revelou o texto e nos deixou as ferramentas necessárias para que nós possamos interpretar esse texto que ele escreveu. Então, como se fala, a autoria da Bíblia é a autoria do Espírito Santo e a coautoria é do homem. Ou seja, o Espírito Santo usou a linguagem do homem. Por quê? Porque a revelação ia falar para quem? Para homens. Então Deus não iria usar a linguagem de Deus ou a linguagem dos anjos. Ele ia usar a linguagem dos homens. Nós vemos, por exemplo, que o apóstolo Paulo diz ter ido até o terceiro céu e viu coisas que um homem não pode pronunciar. Ou seja, não existem palavras no nosso vocabulário para que nós possamos pronunciar coisas que não são para os homens aqui na terra, né? Mas a revelação divina foi dada para os homens. Por isso Deus usou a linguagem dos homens. Deus usou o estilo literário dos homens. Podemos ver que nas Escrituras, por exemplo, nós vamos achar vários e diferentes estilos literários. Então o que acontece? Deus usa esses estilos literários para falar conosco. Por quê? Porque esses estilos literários estão no meio da linguagem do ser humano. E a linguagem é a coisa mais importante que o ser humano tem, né? É o único ser criado que tem a linguagem, que pode falar, que pode se comunicar através da linguagem e da escrita, né? É o ser humano. Por quê? Porque o ser humano tem a sua alma e o seu espírito, ele é a imagem e semelhança de Deus, né? Os animais não. Os animais, por exemplo, eles não podem fazer pensamentos, raciocinar certas coisas em pensamentos, sentar e se lembrar de certas coisas. Por exemplo, às vezes nós estamos sentados e nos lembramos do nosso passado, lembramos dos nossos avós, ou lembramos de pessoas que nós gostamos e até choramos. Um cachorro, por exemplo, ele não pode fazer isso, né? Tudo o que acontece está na memória dele. Então, quando, por exemplo, o dono chama ele ou manda ele pegar ou tal, ele vai fazer aquilo porque ele foi acostumado a fazer aquilo, né? Mas ele é um animal, não é como nós. Então nós temos a linguagem, e a linguagem é a coisa mais importante que o homem tem. Por isso nós precisamos cuidar bem da linguagem, né? Procurar falar bem, falar de maneira correta para expressar aquilo que nós estamos querendo dizer, né? Então, por isso nós vamos usar o quê? Por causa do Espírito Santo ter falado ao homem, e o homem ter usado a linguagem humana, nós precisamos saber da linguagem humana, o que tem na linguagem humana que nós precisamos saber para o que queria dizer, por exemplo, Isaías quando ele falou. O que queria dizer Jeremias quando ele falou. Quando João escreve, né, o que ele queria dizer. Então, nós vamos falar sobre a interpretação simbólica ou literal, né, mas isso é mais para frente. Primeiramente eu queria fazer com vocês o seguinte: como nós estamos falando sobre a linguagem humana, a linguagem comum humana, que o homem é coautor, ou seja, Deus usou os estilos literários do homem e a fala humana para falar. Então nós precisamos saber o que há nessa fala, né? Como é que eu falo com uma pessoa, né? Como é que eu me comunico com uma pessoa. Então nós vamos, por exemplo, em todo escrito é sabido que nós temos o quê? Quando você vai ler um texto, o que há nos textos? Há sujeito e predicados, ok? Sujeito e predicado, nós estudamos isso daí quando nós já estamos no comecinho dos nossos
do nosso estudo, né? Quando começamos a ir para a escola, a professora vai lá e coloca na lousa sujeito, esse aqui é o sujeito da frase, passa do sujeito é predicado, depois colocam os verbos, os artigos, os verbos transitivos diretos, indiretos e tal, análise morfológica, análise sintática, todas essas coisas nós aprendemos por quê? Porque a professora quer complicar a nossa vida? Não, porque ela quer mostrar como é que nós nos comunicamos, para que nós não cometamos erros ao nos comunicar, né? Por que nós temos que aprender a colocar a vírgula no lugar certo? Para aprendermos a nos comunicar de maneira correta, né? Então, todas essas coisas acontecem por quê? Porque para que nós possamos nos comunicar de maneira correta. Só um minutinho. Então, o que acontece? Para que nós possamos nos comunicar de maneira correta, a professora vai lá e coloca essas coisas, faz com que nós aprendamos essas coisas. Então, não é para complicar a nossa vida, não é para que você diga, oh, eu sei isso, eu sei aquilo. Não, é simplesmente para que nós possamos compreender o que nós estamos falando, né? Então, nós sabemos isso. Ó, aqui está o sujeito, aqui está o predicado. Não confunde uma coisa com outra, né? Então, você não pode... por exemplo, nós colocamos na frase, João tomou um copo d'água. João é o sujeito da frase. Lógico que João não é um copo d'água. É para isso que nós aprendemos, né? Para não confundir uma coisa com outra. Quando nós vamos para o texto bíblico, é a mesma coisa. Martinho Lutero, quando ele, nos seus escritos, ele fala muito sobre isso. Principalmente no escrito contra Erasmo, quando ele escreve o livro A Escravidão da Vontade, né? Em inglês é The Bondage of the Will. Quando ele escreve esse livro, ele diz justamente isso. Ele fala, olha, vocês estão usando de artifícios que Deus não mandou usar, né? Ou seja, qualquer gramático pode pegar o texto e usar as suas regras de gramática, porque a linguagem é essa. Você não pode complicar as coisas, espiritualizar um texto e dizer, olha, é isso que está dizendo a seu bel prazer. Ninguém pode pegar um texto bíblico e interpretá-lo ao seu bel prazer. É-se dito que, por exemplo, que os protestantes usam a interpretação livre, mas essa interpretação não é tão livre assim. Ela é livre a ponto de não estar sujeita simplesmente o que dita o Papa, ou o que dita o colégio cardeal, ou os bispos. Ó, isso aqui é isso aqui que você tem que interpretar. Não, ela é livre que você também pode interpretar, não só eles. Não há uma hierarquia assim de, vamos dizer, de poderes superiores que somente eles têm o entendimento bíblico. Não, a liberdade é essa, que todo ser humano, todo cristão, né? Todo ser humano não, todo cristão está apto para interpretar as Sagradas Escrituras. Mas ela não é livre de você estar livre a interpretar a seu bel prazer e dizer, ó, isso aqui eu acho que diz isso e é isso que diz. Não é. Precisa-se usar as regras que estão estabelecidas em toda a linguagem. Deus usou esta linguagem, né? Então, se não fosse assim, Deus não teria escrito a sua palavra, não teria mandado escrever a sua palavra. Ele simplesmente nos revelaria em nossa mente e diria, olha, eu quero que você fale isso. E pronto, e cada um diria aquilo que Deus quer que diga. Mas não é assim. Deus revelou a sua palavra, Ele revelou a sua palavra a nós, usando a linguagem. Então nós temos que conhecer essa linguagem, primeiramente, para conhecer o que fala de nós, para depois saber o que Deus está falando ali. Ok? Então, nessa regra de sujeitos e predicados, são regras comum que nós conhecemos. Agora, o que eu quero falar para vocês, antes de sujeitos, predicados e verbos e artigos, aí todo mundo já sabe, não é necessário que eu repita aqui, né? Se você esqueceu, pega o seu caderninho lá do ginásio ou do primário, eu acho que você já vai ter lá esse tipo de coisa, você vai voltar a aprender. Mas o que eu quero dizer aqui é sobre os antipredicantes. Isso que é uma coisa que nós vamos pôr bem atenção. Então, existe o sujeito predicado, mas existem os antipredicantes, que nós precisamos pôr atenção. Lógico que quando os escritores bíblicos foram por isso, eles não erraram nisso, porque o Espírito Santo estava lhes guiando nisso, e eram homens capacitados para isso.
mas na hora que nós vamos ler, nós cometemos o erro na hora de ler. Então, o que são os antipredicantes, né? Por exemplo, os antipredicantes são o seguinte, é a passagem, antipredicante significa o seguinte, é a passagem da experiência, ok? Para a expressão. Isso chama-se antipredicantes, quando você passa da experiência que você teve para a expressão. Então, por um exemplo, você teve uma experiência, seu carro, por exemplo, furou o pneu, ok? E você teve que trocar, pôr um step e tal. Foi uma experiência que você teve, você viveu aquela experiência. Você vai colocar isso em expressão, ou falada, ou em papel. Essa passagem da experiência que você tem para a expressão chama-se antipredicantes. E é nessa passagem que muitas pessoas cometem erros. Então, por um exemplo, quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós temos certas experiências. E às vezes nós pensamos que as nossas experiências cabem dentro da experiência que o profeta passou, ou que o escritor passou. Algumas sim, mas algumas não. Então é necessário saber do que ele estava falando, em que contexto eles estavam vivendo, se é o contexto de mesma experiência que eu tive ou não, ok? Então isso é chamado de antipredicantes. Então nós vamos ver que tipos de antipredicantes existem na linguagem. Isso são linguagens comuns, isso está no nosso dia a dia e não é um bicho de 7 cabeças, não vou estar falando aqui para vocês, são coisas que nós falamos, mas às vezes nós não percebemos. E por não percebermos, por não colocarmos isso em prática, nós, por muitas vezes, passa-se desapercebido e acabamos fazendo uma interpretação totalmente errada daquilo que está no texto. Então vamos lá. Quais são os antipredicantes? Então vamos lá. Os conceitos, né? Existem os conceitos denominativos. O que são conceitos denominativos, né? São os conceitos que estão unidos com uma derivação linguística. Então, por exemplo, a palavra sócio e sociedade. Eles estão unidos, né, por uma derivação linguística. O que é derivação? A sociedade, ela deriva de onde? Do sócio, ok? Se não existisse a palavra sócio, não existiria sociedade, né? Mas são coisas diferentes, mas estão unidas pela derivação. Okay? Isso acontece nos escritos bíblicos, nós vamos ver muito isso quando nós começarmos a estudar. Então você não pode confundir uma coisa com outra, né? O sócio é uma coisa, a sociedade é outra, apesar das duas coisas terem coisas em comuns, né? Então, mas você não pode dizer que uma pessoa é uma sociedade, não. Ele pode dizer que ele está dentro de uma sociedade, né? E o sócio é uma outra coisa, é uma pessoa que se associa a outra para fazer algo. Então, isso é chamado de antipredicante denominativos, são conceitos denominativos, né? Pois existem também os conceitos unívocos. Conceitos unívocos são quando significam a mesma coisa. São dois nomes dados à mesma coisa. Isso acontece muito, principalmente na língua portuguesa, que é uma língua riquíssima. Olha, é um absurdo. Dois tipos de vemos o que estão fazendo com a língua portuguesa no Brasil, né? A língua portuguesa é uma das línguas mais lindas do mundo e de melhor explicação, principalmente quando você vai explicar. Eu dou aula aqui em inglês e dou aula em português, né? Em inglês é muito fácil, as expressões são muito fáceis, mas em português fica muito melhor explicado, né? Ele vai nos mínimos detalhes, é uma língua que tem uma variação maravilhosa. Então, os conceitos unívocos, às vezes são dois nomes para a mesma coisa, e às vezes nós não podemos confundir. Às vezes tem coisas que pode se dar o mesmo nome, em português às vezes tem vários nomes para a mesma coisa, né? Por exemplo, calvo e careca, né? Falando de mim aqui, né? São dois conceitos para a mesma coisa, né? Na Bíblia nós vamos ver isso também, né? Quando se falam de nomes, né, a uma coisa só, nós vamos ver isso muito explícito na palavra de Deus e não podemos confundir, porque às vezes tem pessoas que pegam um conceito, que pegam um nome que significa a mesma coisa e na hora de interpretar elas dizem que significa outra coisa, né?
Então o que acontece? Uma vez eu conversando com uma pessoa, eu disse que havia pessoas que distorciam a palavra de Deus. Distorciam, não, distorcem a palavra de Deus, né? E essa pessoa disse para mim assim, não, a pessoa não pode distorcer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é torcida. Né? Distorção não é pegar um negócio que está torcido e distorcer. Né? Distorção é cometer um erro naquilo que está se falando, e às vezes até intencionalmente, né, para enganar a pessoa. Isso que quer dizer. Então, há pessoas que pegam certos nomes e conceitos que dizem a mesma coisa e interpretam de maneira diferente. E não pode se fazer isso. Nós vamos ver na palavra de Deus. Se está dizendo sobre a mesma coisa, com nomes diferentes, uma coisa, por exemplo, o Espírito Santo ele é chamado de Consolador, Paracleto, né, da palavra grega, e às vezes é usada a palavra grega para isso, mas significa a mesma coisa, né? Principalmente na Bíblia, que há o Novo Testamento foi escrito em grego, mas os apóstolos falavam aramaico e liam o hebraico no templo. Então há expressões que até no Evangelho de Marcos ele traduz para que as pessoas possam entender, mas às vezes diz a mesma coisa, né? O Espírito Consolador, o Espírito da Verdade. E às vezes as pessoas pegam isso e, não, isso quer dizer outra coisa. Não, quer dizer a mesma coisa, né? O Cristo, o Messias, né? O Messias espera Messias e Cristo é a mesma palavra. Cristo está no Christos, está no grego. E Machia, ou Messias, está no hebraico, né? Então o que acontece? Se nós confundirmos isso, então vamos dizer coisas diferentes daquilo que está se dizendo a mesma coisa, né? Então são conceitos unívocos, quando há dois nomes para a mesma coisa. E nós não podemos cometer a confusão com essas coisas, ok? Então, lá, denominativos, unívocos, e depois nós temos os equívocos. Quando se tem um nome só para duas coisas diferentes. Aqui há a confusão formada. Isso está na nossa língua. E a Bíblia foi traduzida para a nossa língua. E foi escrita na linguagem humana também. Então, se nós não conhecemos isso, se nós deixamos passar desapercebidas essas coisas, nós vamos cometer erro. Então, os conceitos equívocos, o que são? São aqueles que quando existe o mesmo nome para as duas coisas. Um exemplo disso é, por exemplo, a palavra saudável, né? Quando nós dizemos, por exemplo, este homem é um homem saudável, o que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer que ele é um homem que tem saúde, que é um homem que não tem enfermidades, que é uma pessoa que está bem. Mas também nós dizemos assim, olha, este remédio, ou esta comida, ou esta vitamina é saudável. Logicamente que nós não estamos nos referindo ao mesmo tipo saudável para o homem e para o remédio. A palavra é a mesma, saudável, mas querem dizer coisas diferentes, ok? Então, sendo vendo esse tipo de coisa, se nós confundirmos a mesma coisa, vamos dizer que ou o homem faz bem para as pessoas, né, é um remédio, ou que o remédio não tem enfermidade. Já pensou se ninguém confunde isso. Mas quando a pessoa vem para a palavra de Deus, ela comete essas confusões. Por quê? Porque ela pensa que ela pode interpretar a palavra de Deus a seu bel prazer. Ela pensa assim, eu vou interpretar do jeito que eu acho que deve ser interpretado, e desta maneira fica tudo beleza, né? E não é assim. Existem palavras às vezes na palavra de Deus que é a mesma palavra, mas significam coisas diferentes. Nós vamos ver isso aqui quando nós começarmos a ler. Então preste bem e guarde bem isto, que quando nós começarmos a ler o livro, quando nós começarmos a ler o texto, você vai ver a mesma palavra e não parar. Peraí, você está vendo o que é isso aqui? Isso é um conceito antipredicante equívoco, ok? Então, quando se fala, por exemplo, de céu, no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois o apóstolo Paulo fala, eu fui até o terceiro céu. Céu pode se referir ao céu que nós vemos, ao céu das estrelas, ao universo. Muitas vezes a palavra céu na Bíblia significa universo.
né? E o que acontece? Pausa. Então, a palavra céu, por um exemplo, né? A palavra céu, ela pode ser interpretada dessas duas maneiras, ok? Muito bem. Isso são os conceitos, como se fala, equívocos, né? Que às vezes se confundem, muitas das vezes se confundem no decorrer da nossa interpretação da palavra de Deus, ok? Bom, até que é difícil, as pessoas cometem os seus erros nisso, muitas pessoas cometem, mas não é tão comum. Né? Também existem os conceitos análogos. O que é uma analogia? O que é análogo? Né? Em parte significa a mesma coisa e em parte outra coisa. Né? Então, o exemplo que nós usamos em cima de sociedade, de sócio e sociedade, né? É um exemplo disso, uma analogia. E quando se faz analogia bíblica, precisa se ter muito cuidado. Precisa se tomar um cuidado especial, porque na questão de analogia, quando se pega, por um exemplo, se faz uma analogia entre... Jesus fez a analogia quando ele disse assim que assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, assim também o filho do homem ficará 3 dias no seio da terra. Isso é uma analogia. Agora, nós não podemos fazer analogia sem a permissão da própria Escritura. Você só pode fazer uma analogia quando a palavra de Deus te dá margem para isso, quando ela te permite isso. Quando ela não permite, você não pode fazer analogia. Né? O problema de analogia e tipologia que se vê na Bíblia, é muito comum as pessoas fazerem e cometerem vários erros nisso. Né? Por quê? Porque as pessoas... como é que se fala? O pensamento racional é muito simples. Qualquer adolescente pode pensar racionalmente. E é perigoso você fazer confusões nisso. Então você pega um texto lá do Antigo Testamento, puxa com o texto do Novo Testamento e você faz o quê? Você faz analogia. Né? Então, há pessoas que, por exemplo, quando vai se estudar escatologia, pessoas que fazem analogia de Noé com o arrebatamento, ou as pessoas que forem ficar isso e aquilo. O que acontece? Interpretação errada. Ok? Então há que se tomar cuidado. Em partes, quando se faz uma analogia, é a mesma coisa, mas em partes não. Então, em parte, quando Jesus disse assim como o Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, assim o filho do homem ficará 3 dias no seio da terra. O que há de parecido, o que há de igual nisso? Né? O que há de igual é o tempo. Jesus está falando do tempo em que ele iria ficar no seio da terra, o tempo que ele ia ficar sepultado. Mas em parte não é igual, porque é uma coisa totalmente diferente que Jonas foi jogado no mar. E Jonas estava desobedecendo a Deus. Ok? E se você for pegar a analogia e fazer tudo igual, você vai dizer, então estaria Cristo desobedecendo a Deus? Isso é um absurdo, isso é uma heresia. Né? Então na analogia tem que se tomar cuidado. Né? Porque é só um ponto ali que está se fazendo igual. Os outros pontos não. Então que ponto da analogia é que está se referindo e é semelhante? Que ponto é semelhante da analogia? É isso que nós precisamos saber. Ok? Então não se pode pegar um ponto separado ou o ponto que se quiser, o ponto semelhante exato, para que nós não cometamos erros. Né? Então há pessoas que vão fazer analogia e fazem analogia totalmente errada de coisas que não está dizendo aquilo. Né? Então esses são os análogos. Né? Bom, agora na analogia, há 2 tipos de analogia, que nós vamos ver no texto bíblico. Né? A analogia de proporção. O que é a analogia de proporção? Por um exemplo, A sobre B é igual a X sobre Y. O que é isso? A proporção. Quando nós dizemos, por um exemplo, o leão é o rei da selva, o que nós estamos dizendo? Que ele é um rei coroado,
Não, nós estamos dizendo o seguinte, que assim como o rei está para o povo, assim como o rei está para a sua nação, assim o leão está para os animais da selva. Ou seja, ele é superior, ele tem mais força, ele tem mais poder ali sobre o povo. Ok? Isso é, é uma analogia de proporção. Então, a mesma proporção que o leão está para ali, tá? O rei está para o seu povo. Nós vemos isso na Bíblia, por exemplo, quando diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Né? É a proporção que está, é um conceito análogo de proporção, né? Que ele é o rei de Israel. E em outras vezes diz assim, Jesus é o Cordeiro de Deus. E nós temos duas analogias de proporção, né? Ele é o leão, a proporção, isso é uma analogia, logicamente, fazendo. Ele é o leão, no sentido em que ele é o rei de Israel. Ele é o rei, nosso rei também, o rei da igreja. E ele é o cordeiro, no sentido em que, da mesma maneira como o cordeiro vai ser morto, ele vai quieto, calado, ser sacrificado. Nós precisamos saber para isso sobre sacrifícios do Antigo Testamento. Assim foi Cristo. Da mesma proporção que o cordeiro era para ser posto em lugar do pecador. Então, quando a pessoa, como a palavra de Deus diz, toda alma que pecar, esta alma morrerá. O salário do pecado é o que? É a morte. Então, o que se fazia antes da vinda de Cristo? Para que a pessoa não morresse, matava-se outro no lugar dele, que era o cordeiro. Okay? Cortava-se o pescoço do cordeiro e oferecia o seu sangue no templo, no lugar do sangue daquela pessoa, que era suposto aquela pessoa morrer. Então, quando se diz que Cristo é o cordeiro, é porque o sangue dele foi derramado uma vez por todas por nós. Então, a analogia é esta. Assim como o cordeiro era posto lá, no lugar de um pecador, assim Cristo foi posto no nosso lugar, no lugar do nosso pecado. Então, quando você entende essa analogia, você vai entender, minhas obras não podem me salvar. Somente o sangue daquele que foi o substituto, que é o sacrifício vicário, né? Posto no lugar. Sacrifício vicário, posto no lugar. Então, isto é analogia. É um conceito análogo de proporção. Assim como o cordeiro estava para a pessoa, assim Cristo está para todos aqueles que são seus. Assim ele morreu por nós. Então, não podemos confundir isso. Então, quando nós dizemos nas linguagens simbólicas, por exemplo, quando Jesus diz eu sou a videira, ele não se transformou numa videira, é uma analogia. Assim como a videira está para os seus cachos, eu estou para a igreja. Entendeu? Então, é uma analogia de proporção. E quando nós entendemos bem essa proporção, nós entendemos o que ele queria dizer. Ele queria dizer isso. Né? Então, quando ele diz assim, o diabo está ao redor de vós como um leão também, faz uma outra analogia de leão. Buscando a quem possa tragar. Então, assim como há hoje pesquisas que se fizeram, que se diz o seguinte, que quando os caçadores, quando vão caçar um leão, eles vão atrás do leão e o leão dá a volta e está na caça deles. Então, quer dizer, o caçador vira a caça. Então, ele faz essa analogia. Assim como o leão fica rugindo para pegar alguém, assim o diabo rugindo para quem possa tragar. É uma analogia do quê? De proporção. Nós não vamos explicar o significado desse texto agora, porque nós não estamos lá ainda. Quando nós estivermos lá, nós vamos explicar, mas nós estamos explicando somente a questão da analogia feita, analogia de proporção, ok? Então, são os dois tipos de analogia. A analogia análogo, né? E a analogia de atribuição, ok? Também a analogia de atribuição, dentro dela existem dois tipos, ok? A analogia de atribuição, aquilo que se atribui, existem dois tipos. Existe a intrínseca, né? Que é a semelhança entre dois objetos derivados da mesma razão. O que é isso? O que significa isso? Né? A semelhança de dois objetos derivados da mesma razão. Analogia intrínseca. Então, por um exemplo, quando você passa a mão no pelo de um gato e você toma aquele, parece um choque, né?
e você vê um raio, você vê aquilo também, aquela faísca. Então você atribui isso ao mesmo, como se fala, você dá o mesmo nome, você diz, oh, isso aqui é eletricidade, né? Mas são coisas diferentes, mas está intrínseco ali, né? Então, por exemplo, eles têm algo em comum, existe algo em comum nisso, algo em comum. Então você diz, o que há em comum nisso daqui é a eletricidade. Então isso é intrínseco, né? Nós vamos ver muito isso também nos textos bíblicos, a analogia intrínseca, onde duas coisas têm algo em comum, parecem muito, são dois objetos que têm uma semelhança, né? Mas são coisas diferentes, né? Quando nós estamos falando sobre lei e graça, né? Nós vamos estar falando bastante sobre isso, a semelhança entre duas, mas são coisas totalmente diferentes. Graça é uma coisa, lei é outra. Nós vamos estar falando bastante sobre esse tipo de coisa. Para que serviu a lei? Para que serve a graça? Então, tudo isso nós estaremos falando, ok? E existe a analogia de atribuição extrínseca, ok? O que é a analogia de atribuição extrínseca? É quando não deriva da mesma razão. E uma aparência deriva de outra. Exemplo, as figuras de linguagem. Então isso é uma analogia de atribuição extrínseca. A analogia de linguagem, as figuras de linguagens tem muito disso. Então, por exemplo, quando nós lemos na Bíblia assim, os céus cantam a glória de Deus. Logicamente que o céu não canta, mas é uma analogia extrínseca. Por quê? Porque ali você vê a glória de Deus. Você vê o céu, você olha e fala, não, o Criador pôs tudo isso. Nós temos, por exemplo, a Terra é uma esfera, não uma esfera, é uma elipse, né? Ali, solta no meio do universo, e todas as coisas estão ali. O Sol todo dia aparece, todo dia ele se põe, a Lua todo dia com as suas estações certas. Então você disse aqui, só pode ser a glória de Deus, né, para segurar tudo isso. Se a Terra move 30 centímetros a mais ou a menos, ela congela ou queima, né? E tudo isso está seguro pela palavra de Deus. Então dizemos, isso aí canta a glória de Deus. É uma figura de linguagem. Então isso é uma analogia, é um exemplo de analogia de atribuição extrínseca. Isso aqui isso é coisa simples, isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, né? Nós simplesmente explicando que há essas coisas na palavra de Deus e que nós vamos achar, e que nós não podemos dizer. Figura de linguagem, como nós dissemos agora há pouco, quando Jesus diz assim, eu sou a porta ou eu sou a videira, isso não quer dizer que ele é uma porta ou que ele é uma videira, né? É uma analogia de atribuição extrínseca, dizendo o que aquela coisa faz e o que ela não deriva da mesma razão, né? Mas deriva de outra coisa, sendo Jesus um homem, dizer que ele é a porta, ok? Bom, muito bem, isso daqui, essas coisas aqui que nós estamos dizendo sobre os antipredicantes, nós tiramos isso, não podemos dizer, quem inventou isso, tal. Isso é uma observação de homens. Isso nós tiramos do livro isso está no livro A Metafísica de Aristóteles, também na Retórica, né? E também você vai achar isso nas aulas do Seminário de Filosofia do filósofo Olavo de Carvalho. Você vai achar lá também. Ele explica isso maravilhosamente bem. É o único filósofo brasileiro que ainda existe, né? Então, para que nós usamos, vocês estão tendo uma aula agora de Aristóteles, né? Por que eu estou dando uma aula de Aristóteles aqui no texto bíblico? Porque Aristóteles usou a razão das coisas comuns. Quando nós estamos falando da linguagem humana, né, da coautoria, a coautoria do homem com o Espírito Santo, então a escrita do homem que está aqui é observada pelos homens. E Aristóteles foi o que melhor observou essa escrita, né? Melhor observou essas regras, né? Tudo que as pessoas falam hoje, até hoje em filosofia e em ciência, tem a sua raiz lá em Aristóteles. Então, você vai achar isso aqui, se você quiser se aprofundar bem nisso, você vai achar, você pode ler a Metafísica, a Retórica e a Física de Aristóteles, você vai achar esses conceitos
né? Depois tem a teoria dos quatro discursos também, achadas pelo filósofo Olavo de Carvalho. Se vocês quiserem, tem, não vou indicar livro agora, mas tem no livro dele Aristóteles sobre Nova Perspectiva. Então, para isso nós usamos os filósofos. Então, muitas pessoas dizem, pô, filosofia é coisa do diabo, filosofia é isso, existe esse tipo de coisa no meio evangélico. Não, filosofia não é coisa do diabo. Filosofia simplesmente não está apta para interpretar a palavra de Deus, mas nós podemos usá-la para melhor entender a escrita, o modo como nós falamos, o modo como nós nos comunicamos. E é muito bom nós podermos nos comunicar de maneira correta, podermos nos comunicar bem, podermos falar bem, né? Então, tudo isso nós vamos estar observando quando nós estivermos lendo. E se nós não observarmos esta coisa, nós cometemos erros ao expor a palavra de Deus para as pessoas. Então, por que eu resolvi, primeiramente, nessa primeira aula, colocar para vocês Aristóteles, né? Para firmar a base onde nós nós não podemos cometer erro ao ler as Escrituras Sagradas. Porque ela é linguagem humana, falada para homens, porém é revelação de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, nós temos esse tesouro em vasos de barro. Ou seja, esse tesouro do Espírito Santo, esse tesouro da palavra de Deus está onde? Em vasos de barro, que é a nossa linguagem. Então, a glória é dele, o tesouro é ele, mas está no nosso vaso de barro. Então, como diz, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Para discernir a palavra de Deus, precisamos totalmente do Espírito Santo. E para entender a palavra humana, nós precisamos dessas técnicas. Então, juntando as duas coisas, nós temos uma interpretação correta da palavra de Deus, uma interpretação perfeita. E aí nós vamos ver aonde foi que eu errei. Foi aqui que eu errei, né? E quando se diz, por que existem tantas interpretações? Se nós pegarmos a interpretação tradicional, a interpretação conservadora da palavra de Deus, não existe diferenças. Vocês podem ver que, por um exemplo, Calvino, ele nasceu muito depois depois de Martim Lutero. Quando Martim Lutero estava fazendo a reforma, João Calvino estava nascendo. E João Calvino foi para a Suíça, Martim Lutero estava na Alemanha. Mas quando Lutero, já velho, que ele pegou os escritos de Calvino e leu, ele disse, eu louvo a Deus por ele levantar homens como este. Por quê? Porque eles estavam usando o mesmo método de interpretação e a interpretação era correta, né? E aí você pega uma interpretação, por exemplo, católica, tradicional das escrituras, não há quase diferença nenhuma da interpretação protestante, conservadora. Por quê? Porque estão usando as mesmas ferramentas. Onde há a diferença é onde entra o homem, com as suas interpretações, com a sua vaidade, né? Com o seu querer ser superior, com o seu querer saber mais. Aí entra as diferenças e aí entra esse monte de problemas que nós temos hoje, que nós enfrentamos hoje nas igrejas, né? E no meio do cristianismo. Mas, como diz a palavra de Deus, é suposto que essas coisas aconteçam, né? Então, essa primeira aula, uma aula mais curta, para a interpretação, para regras de interpretação. Essa aula de regras de interpretação ainda tem a segunda parte, que será na outra aula, onde nós estaremos falando das regras da hermenêutica, né? Então nós vamos ver o que é hermenêutica, que nome é este, né? Que nome esquisito é este? Será que eu preciso de hermenêutica para interpretar a palavra de Deus? Né? E nós vamos ver que hermenêutica é uma coisa muito simples, usada por todo mundo no seu dia a dia, né? Quando você vai fazer uma receita de bolo, você usa hermenêutica, né? Quando você vai falar quando você vai fazer fofoca para sua vizinha, você usa hermenêutica, né? Então é uma coisa comum. Só que porque tem um nome que nós não conhecemos, as pessoas muitas vezes discriminam e dizem, não, isso não é de Deus, que eu só preciso do Espírito Santo e tal, né? É claro, o Espírito Santo é o principal. Mas nós vamos aprender essas regras na próxima aula, ok? As aulas serão semanalmente, ok? Então você que se inscrever aí no site, toda semana as aulas estarão disponíveis, provavelmente às quartas-feiras. Mas você pode assistir o dia que você tiver mais tempo, né? Então você tem mais tempo no domingo ou no sábado, mas nós vamos tentar colocar à disposição na quarta-feira já para vocês
toda quarta-feira a aula, né? Então, nesse decorrer, nós pedimos a Deus que nos guie, que nos proteja, que nos guarde de de todo erro, de toda heresia, e que nos conduza nesse tempo bom que vamos ter juntos, né? Vamos nos conhecer. Eu espero que nós possamos nos conhecer bem, espero que nós possamos estar juntos, talvez algum dia juntos mesmo, assim, pessoalmente, né? Assim como diria João, né? Quando ele escreve uma de suas cartas, ele diz: tenho mais coisas a lhe dizer, mas não quero escrever com tinta e papel, né? Então, é muito bom que nós estejamos juntos. Vamos orar a Deus para que isso aconteça, né? E eu faço votos que os estudantes sejam de onde for, né? Seja aí do Brasil, seja de São Paulo, seja de outro estado, Minas, Bahia, do Sul, Paraná, Santa Catarina, de onde for, sejam aqui dos Estados Unidos. E vocês podem entrar no fórum, se comunicar, se conhecer uns aos outros. E vamos pedir a Deus que nos conduza a cada dia nessa nossa caminhada, né, de fé, nessa nossa caminhada de esperança, aguardando a vinda do Cristo, o nosso Salvador. Ok? Que Deus assim nos abençoe e até a próxima aula. Ok? Um abraço a todos. Tchau.